4h40, o desemprego subiu para 14,7% no primeiro trimestre e atingiu o recorde de 14 milhões e 800 mil brasileiros. Essa é a maior taxa e também o maior contingente de desocupados já registrados pela série histórica do IBGE, iniciada em 2012. E agora, sobre esse assunto, nós vamos conversar com o economista-chefe da Infinity Asset, Geison Vieira. Geison, boa tarde. Boa tarde. Trouxemos aí dados preocupantes em relação à saúde, variante indiana e também a economia bastante debilitada, infelizmente, né, Geison? Sim, mas temos que ficar atentos a um ponto muito importante. A PNAD é uma média móvel trimestral, ou seja, ela captura o período de 3 meses com o período final especificamente naquele mês, que é o mês de março. E a gente precisa lembrar que o mês de março foi o mês que houve de novo o fechamento por conta da questão pandêmica. Houve diversos estados que entraram nesse processo de fechamento. Óbvio, isso acabou por afetar também os números de emprego e houve um aumento da população economicamente ativa. Esses dois números estatisticamente elevaram não só o número de desemprego, mas também o próprio número de desempregados aumentou 14,81 milhões. Então, existe uma questão estatística, existe também uma questão sanitária, as duas envolvidas no meio do caminho. E, por fim, a expectativa é que provavelmente os números a partir de... Não exatamente os números agora de abril, porque o número de abril vai ter o próprio número de março influenciando, e até efetivamente esse número de março sair dessa média móvel trimestral, ele continua influenciando. Mas, incrivelmente, pode ser que a tendência melhore caso o processo de imunização continue avançando. Exatamente, Geison, você colocou, né, a questão de março. São Paulo estava fechado em março praticamente, né? E tivemos o comércio tinha uma expectativa do Dia das Mães, que foi muito bom, né? Começa ali no segundo domingo de maio, houve abertura praticamente no início de maio, a reabertura, né, das lojas. E em relação ao salário mínimo agora de R$ 1.100, Geison? Ele, para alguns estados, por exemplo, muda muito. O estado de São Paulo, por exemplo, o salário mínimo aqui, a média ela é maior do que a média. Diversos estados, ele é uma referência, na verdade... é uma referência, digamos assim, nacional, mas ele leva muito mais no sentido de aposentadorias e de alguns benefícios do Estado do que efetivamente em termos de pagamentos. Mesmo porque muitas vezes as pessoas, na média, não recebem baseados num salário mínimo especificamente, ou seja, a pessoa não ganha 3 salários mínimos dentro da carteira, ela ganha um valor que pode ou não ser reajustado. Ou seja, tem uma questão de impacto nas contas do governo, que de certa maneira foram melhores do que esperado. A gente teve hoje o número do governo central com um superávit de 16,5 bilhões por mês, dada a arrecadação muito forte, que foi melhor do que as expectativas, mas dentro do contexto pandêmico sempre é complicado um pouco em relação às contas do governo. Ou seja, melhora um pouco em alguns aspectos, não muda muito na população em geral. Como eu falei, o salário ele não é necessariamente uma referência. Por exemplo, quem recebe R$ 2.800 não recebe especificamente um número em termos de salários, mas, obviamente, precisa ser reajustado também, porque, de certa maneira, até para a questão dos benefícios previdenciários, existem ajustes que precisam ser feitos, até para a questão de equalização. Vai se mudar no futuro, até trocar o referencial em relação ao que é o próprio referencial em termos de benefícios previdenciários e salários do funcionalismo, que aí sim esse acaba sendo um grande impacto para as contas do governo. Geison, antes da gente conversar, né, a gente observou aí o ministro Queiroga dizendo o seguinte: olha, vai ter vacina para todo mundo até o final do ano, uma informação importante. E como você disse, tudo está relacionado, de fato, à vacinação. Observamos agora, né, como você disse, é o trimestre, que foi de janeiro a março, esse resultado que apresentamos aqui no Jovem Pan agora. Depois, maio, houve uma melhora, de fato, Dia das Mães, uma data comemorativa importante. E fica agora a expectativa do avanço da vacinação para poder haver a normalização, a tentativa de uma normalização da economia. Já voltamos aqui em São Paulo. Havia a possibilidade de flexibilização, houve o recuo do governo, infelizmente, pelo volume de casos, né? Não só o volume de casos, a questão dessa variante ter passado por São Paulo também acabou por influenciar a decisão do governo de adiar um pouco esse processo. Obviamente, tem todos os problemas inerentes a isso. Há uma imunização que também se atrasou um pouco, nós estamos 32% mais baixos do que teve no pico, ou seja, acima de 1 milhão de pessoas vacinadas por dia, nós caímos para a faixa de 700 e tantos milhões, 700 e tantos mil por dia, mas a importância é que
Nós estamos agora, nesse momento, provavelmente um dos melhores saldos em termos de vacina nessa mini história que nós temos em relação ao processo. As dúvidas ainda existem em relação a essa questão de segundas doses, de como está sendo feito esse processo de imunização, comorbidades, idades, esse tipo de coisa. Mas se o processo conseguir voltar a ganhar corpo, a tendência é de que isso tenha um reflexo macroeconômico e possa se refletir novamente nos números. Então, é de suma importância, como já tem os reflexos nos dados econômicos nos Estados Unidos. Os dados econômicos dos Estados Unidos estão impressionantes, alguns ali passando as expectativas, exatamente por conta das reaberturas. Alguns setores, né, falam de uma desorganização da cadeia produtiva, a indústria de bens e capital. Nós tivemos a falta de embalagens, isso comprova uma vitalidade da economia mesmo. O agronegócio vai muito bem, novamente, mais uma super safra. Como é que você avalia também esses problemas que impactam diretamente também para atender a demanda e, claro, a geração de empregos? Isso, inclusive nós estamos fechando aqui a projeção de PIB para a semana que vem agora, exatamente trabalhando essa abertura em termos de setores. A gente consegue ver uma coisa importante ali, que setorialmente a agricultura consegue se beneficiar do contexto bem, consegue se beneficiar bastante, até por conta de um cenário, de um possível cenário futuro em relação à questão da atividade econômica. Você pode ter Estados Unidos e China demandando bastante commodities, que pode ajudar o Brasil nesse sentido, e não só nas commodities agrícolas, mas também nas commodities metálicas. Você vê um sofrimento do setor de serviços, que é natural, dado a característica da própria pandemia. Então, infelizmente, não tem muito o que se fazer, é só aguardar e terminar aí a finalização desse processo. E a indústria, ela é uma coisa meio mista, porque uma parte da indústria ainda consegue permanecer fornecendo, consegue, de certa maneira, manter o benefício do cenário mais positivo, mas, ao mesmo tempo, você tem outra parcela da indústria que necessita da mobilidade. Então, e aí mesmo o setor de serviços conectados à educação sofreram, conectados a varejo sofreram, o varejo eletrônico já não sofreu tanto, o setor de eletrônicos também não. Ou seja, é muito descompassado esse crescimento, ou, na verdade, essa tentativa de retomada da atividade, e ela só vai ser resolvida, como a gente já observou e repetindo mais uma vez, com a reabertura da atividade econômica. Geison Vieira, muito obrigado pela sua participação aqui no Jovem Pan Agora. Muito obrigado, até a próxima.